Boas pessoal, Pedro Amorim Pereira, canal Mestre Bonsai. Hoje vamos falar então sobre a água oxigenada, ou mais corretamente peróxido de hidrogênio. É um líquido claro e tem a fórmula H2O2. São dois átomos de hidrogênio e dois átomos de oxigênio. Na natureza, esta junção ocorre naturalmente, mas em quantidades muito pequenas. O peróxido de hidrogênio é instável e decompõe-se rapidamente de H2O2 em água, que é o H2O, e oxigênio O2, libertando com isso calor. Ao ocorrer estas transformações, ele mata bactérias e vírus anaeróbicos, aqueles que não suportam a presença do oxigênio, com a libertação de oxigênio puro. A água oxigenada é também um agente oxidante e pode sofrer combustão em contacto com matéria orgânica. Alguns metais também, assim como o cobre, algumas ligas metálicas como o bronze. O peróxido de hidrogênio atua também em vários mecanismos de degradação de aminoácidos. Ele pode atuar na fotossíntese, o ciclo do gliocilato. Como vamos ver aqui mais à frente, o peróxido de hidrogênio pode ser utilizado em concentrações mais comuns de 3% a 10% em muitos produtos domésticos e uso medicinal, como por exemplo o clareador de roupa e de cabelos e pelos. Na indústria usam em concentrações elevadas para clarear tecidos, pasta de papel e até é usado como combustível. Neste caso, é geralmente para os satélites artificiais, para eles corrigirem as suas trajetórias quando já estão no espaço. Na medicina, é usado como desinfetante e esterilizador. Pelo efeito oxidante, é usado também como antisséptico nas feridas, mas é usado com precaução, pois sabe-se e conhece por experiência que a sua ação também mata as células saudáveis, que até auxiliam na cicatrização. Por isso, os médicos ultimamente têm desaconselhado a utilização do peróxido de hidrogênio. Também se deve evitar a sua ingestão, porque ele danifica as células do corpo e, portanto, criará problemas digestivos mais à frente. Também se usa no clareamento dental, mas na forma de peróxido de carbamida. Quando é esta parte de clarear os dentes, é verdade que alguns produtos no mercado usam peróxido de hidrogênio na composição para clarear os dentes. Porém, esses produtos têm sido criticados, uma vez que o peróxido de hidrogênio vai destruindo a camada protetora dos dentes. Tem sido substituído pelo peróxido de carbamida, mas mesmo assim tem alguns dentistas, odontólogos, que acham que não se deveria utilizar. De qualquer forma, pode-se realmente bochechar com uma solução de 100 ml de água, com uma colher de chá de peróxido de hidrogênio a 3%, mas não o faça todos os dias. No máximo, aquilo que poderá fazer é a cada 2 dias fazer esse bochechamento, mas, como eu disse, não é aconselhado. Uma utilização veterinária é para os cães. Alguns veterinários estão a aconselhar a dar peróxido de hidrogênio a 3%, pouco diluído, para induzir o vómito em caso em que o animal possa ter ingerido alguma coisa venenosa. É uma solução já bastante antiga, contudo, da mesma forma como é para os seres humanos, tem vários médicos a desaconselhar, mesmo no caso de uma emergência. Aquilo que eu aconselho é consultar o veterinário antes de o fazer e ver o que é que ele pensa sobre o assunto. Agora, mais à frente, eu vou dar mais receitas para o uso das plantas, portanto, aguentem só mais um bocadinho, a gente já lá chega. Vamos primeiro às utilizações na cozinha.
Na cozinha ele pode servir para eliminar bolores, fungos, etc. Basta mergulhar um pano em peróxido de hidrogênio, 3%, pode ser até 10%, melhor ainda, e passá-lo na máquina de lavar a louça, passá-lo nas borrachas após a lavagem. Da mesma forma pode fazê-lo na máquina de lavar roupa, principalmente nas borrachas e nos intervalos e áreas de escoamento de água. Isso vai fazer uma desinfecção desses locais. Nestes casos, o meu preferido ainda é um composto. Será utilizar uma colher de bicarbonato de sódio e uma colher de água oxigenada num ciclo sem louça nenhuma ou sem roupa nenhuma, apenas para limpar e desinfetar a máquina. Com o peróxido de hidrogênio puro, também pode desinfetar os balcões da cozinha e frigorífico. Coloca-se num borrifador, borrifa-se as áreas que vão ser limpas, deixa-se cerca de 10 minutos e depois passar um pano limpo para retirar aquele produto que fica ali em cima. Um outro local que pode ser utilizado será para aumentar o tempo de vida dos vegetais. Para isso, coloca-se numa bacia com cerca de 2 litros de água, coloca-se 2 colheres de sopa de água oxigenada, de peróxido de hidrogênio. Mistura-se bastante bem e depois mergulha-se os vegetais até 20 minutos. Depois basta escorrê-los em local limpo e guardar. Isto vai evitar o mofo e fungos para vegetais, assim como, por exemplo, nas cenouras e nas batatas, mas nestas que são de terra, ou seja, são áreas que geralmente estão enterradas, seque-as bem antes de guardar, porque senão o facto de ficarem úmidas podem apodrecer. Outro caso na roupa será para branquear ou tirar manchas muito, muito difíceis, e aqui é preciso cuidado, que pode manchar as roupas de cor. Geralmente isso pode realmente acontecer. Basta usar cerca de metade de bicarbonato de soda e metade de água oxigenada a 3%. Vai fazer uma pasta quase líquida e com a ajuda de uma escova de dentes ou algo assim do género, coloca-se nas manchas em pequenas quantidades e esfrega-se um pouco. Depois pega-se em todo o resto dessa mistura que sobrou e coloca-se direto na máquina de lavar a roupa junto com a peça de roupa e faz-se uma lavagem longa. Pronto, isso vai fazer com que geralmente as roupas fiquem mais brancas e fiquem até livres de manchas. Agora vamos então ao mais esperado, o jardim e as plantas em vaso. Eu vou começar pelas sementes. Neste caso é uma técnica muito utilizada em laboratório. As sementes, nós separamos em sementes de casca dura e sementes de casca mole e, portanto, para sementes de casca dura, utilize metade da quantidade de água e metade da quantidade de peróxido de hidrogênio, a cerca de 3%. Isto, depois de bem misturado, coloca-se as sementes dentro e espera-se cerca de 15 minutos. Não aconselho que fique muito mais do que isso. Depois, basta plantar e estarão ok. Para além de eliminar os fungos, vai amaciar a casca e aumenta as hipóteses de germinação. As sementes de casca mole, aqui é preciso ter um bocado mais de cuidado. Eu geralmente utilizo cerca de 2/3 de água e 1/3 de peróxido de hidrogênio. Mergulha-se as sementes, cerca de 5 minutos, e depois faz-se o plantio. Da mesma forma, isto vai eliminar qualquer fungo ou bactéria e também vai tornar a casca mole ainda mais mole e a germinação será mais fácil. Eu utilizo muito estas técnicas para os pinheiros e para os aceiros. Fungos nas folhas. Existem muitos locais que ensinam a fazer este género de aplicação e realmente pode-se fazer a aplicação sem problemas, contudo a eficácia está dependente do fungo, da época do ano e outros fatores menores, mas é algo que pode ser sempre tentado.
Então a receita será misturar cerca de 4 colheres de chá de peróxido de hidrogênio a 3% e isto é diluído em meio litro de água. Depois borrifa-se as folhas por cima e por baixo com esta mistura. Eu não aconselho, e aqui vinco bem, não aconselho concentrações maiores. Podem queimar as folhas. E queimando as folhas e brotos às vezes pode ser complicado. Outro tratamento será para tratar do apodrecimento de raízes. Eu fiz um vídeo já com uma parte dessa receita e, portanto, eu vou incluí-lo diretamente nesta área aqui e tomem atenção à receita e às quantidades que eu vou utilizar. O peróxido de hidrogênio ou água oxigenada ajuda a evitar o apodrecimento nas raízes. Vai decompor-se muito rapidamente e libertar oxigênio. Contudo, temos que ter cuidado com a concentração e com o volume indicado na água oxigenada. Vamos então aprender a fazer uma diluição da água oxigenada que temos em casa para um volume seguro. Peróxido de hidrogênio, também conhecido como água oxigenada, é muito comum nós encontrarmos no mercado. Nós não podemos utilizar o peróxido de hidrogênio puro. Isso vai destruir a planta, ok? Nós temos que o utilizar diluído. Nós, na parte de laboratórios, nós temos uma fórmula chamada fórmula de diluição, vou-vos ensinar mais esta, que é C1 vezes V1 é igual a C2 vezes V2, em que C é a concentração e V é o volume. Então, como é que funciona a fórmula? Se eu tiver uma água oxigenada com 30% de volume e nós queremos saber qual a concentração de água a misturar para que esses 30% passem a ser 3, então o que fazemos é, temos aqui a nossa variável, C1, não é? E vamos fazer os 100 vezes os 3, 100 vezes os 3, a dividir pelos 30. Está 300 por 30, 300 a dividir por 30 dá 10. Pronto, isto quer dizer que nós temos que utilizar 10 ml de água destilada para conseguir diluir a água oxigenada e obter os 3%. Vocês, se não têm água oxigenada de 30%, têm um outro volume qualquer, vamos fazer de conta, por exemplo, 10, basta substituir os 30. Põem os 10 aqui, 10, 10 e aqui daria um outro resultado que daria 30. Pronto, ml de água. A água destilada geralmente utiliza-se em laboratório, neste caso não vai fazer qualquer influência, portanto podem utilizar a água da torneira. Agora que temos a primeira diluição da água oxigenada, vamos fazer uma segunda diluição com o que nós obtivemos anteriormente. Ou seja, nós vamos colocar 10 ml do peróxido de hidrogênio diluído anteriormente e que está agora a 3%, e vamos misturar esses 10 ml para 200 ml de água. Se quiser utilizar mais, poderá duplicar os valores anteriores. Ou seja, se quiser usar, por exemplo, 400 ml de água, utiliza 20 ml de peróxido de hidrogênio. Ok? Pronto, é fácil. Misturar bem e depois coloca-se dentro de uma bacia, não muito alta, não muito baixa, mas o suficiente para que se consiga mergulhar as raízes da planta dentro dessa solução por 2 minutos. Não haverá muito stress se chegar aos 5 minutos, contudo eu não aconselho. 2 minutos é mais do que suficiente, 3 será um valor bastante aceitável. Com o que sobrou, quer seja a primeira diluição, quer seja o que estava dentro do vaso, nós podemos lavar muito bem o vaso que nós vamos utilizar para fazer o transplante.
A mistura anterior também pode ser usada para ajudar a planta a absorver melhor os nutrientes no solo, mas tem que a utilizar apenas uma vez a cada 2 semanas. Não aconselho de todo a utilizar num espaço de tempo mais curto do que esse. Temos que dar tempo à planta para reagir e recuperar. O peróxido de hidrogênio também pode ser usado puro para esterilizar os vasos e as ferramentas de uma forma regular. Porém, vão ter que depois secar muito bem as ferramentas antes de as guardar. Em laboratório, quando queremos esterilizar equipamento e não queremos deixar resíduos que possam interferir com o resultado da experiência, nós utilizamos peróxido de hidrogênio numa diluição geralmente entre os 3% e o 10%. Eu gosto mais da diluição a 10%, poupa um pouco mais de trabalho, é mais eficaz e realmente funciona muito, muito bem. Algumas experiências que eu já mostrei aqui, foi uma das coisas que eu fiz quando eu digo que fui lavar. Não é uma lavagem debaixo da torneira, é uma lavagem que eu faço realmente debaixo da torneira, mas depois é lavado com peróxido de hidrogênio a 10%. Também temos o caso dos nemátodos, apesar de não ser algo garantido, eu já vou explicar porquê, também pode-se utilizar para nos livrarmos de uma grande quantidade de nemátodos na terra, pelo menos até conseguirmos fazer um transplante correto. Apesar de não garantir, pode-se usar a mistura que eu dei anteriormente para se livrar de alguns nemátodos que estejam no solo. Para isso, basta regar com essa mistura, só que não vai matar todos os nemátodos, principalmente os que estão resguardados no interior das raízes. Daí eu vincar bem de que se deve fazer um transplante correto e provavelmente será bastante melhor utilizar um vermicida. É preciso alguns cuidados com o peróxido de hidrogênio. Esta parte é muito importante. Nunca beba peróxido de hidrogênio, que nunca deve ferver o peróxido de hidrogênio. Ele é instável e vai explodir quando for aquecido. Pode-vos provocar queimaduras graves. Para o guardar, convém que ele esteja bem fechado e em local escuro. Em concentrações elevadas, deve utilizar luvas de borracha durante as aplicações e, bastante importante, manter afastado das crianças. Eu criei aqui mais para o fim do vídeo alguns quebra-mitos, exatamente porque eu acho que existem muitos mitos na internet. Dizem-se coisas que não têm lógica, dizem-se coisas que estão erradas e, portanto, eu acho que será de mais-valia falar sobre estes mitos. Estes mitos têm a parte tanto humana como a parte de plantas, portanto, vamos a isso. Algumas pessoas afirmam que ajuda a arejar o solo compactado. Para mim, isso é um disparate completo. O peróxido de hidrogênio liberta oxigênio, mas não consegue criar pressão suficiente para abrir poços de ar no solo compactado. Se formos pensar bem, o peróxido de hidrogênio decompõe-se rapidamente ao entrar em contacto com a matéria orgânica e, portanto, poucos minutos, se não no primeiro minuto, desaparece e deixa apenas a água. O solo vai continuar compactado, de certeza absoluta. Se me referirem que é por causa do oxigênio que fica retido, a quantidade de oxigênio que é libertada logo na superfície é bastante elevada e o que entra mais lá para baixo é quase nula. Portanto, não serve para realmente ajudar a descompactar solo. Isso não tem lógica. Nesse caso, não. Agora, para regarem e fornecerem um pouco de oxigênio no solo para ajudar um pouco mais, realmente vai dando algum resultado, mas pronto, nada por aí fora. Peróxido de hidrogênio cura raízes podres? Não consegue curar. Apenas esteriliza, matando os fungos da podridão.
Eu mostrei naquele vídeo de como salvar plantas e acabei de colocar esse vídeo aqui, e a intenção não é curar as raízes, a intenção é acabar com os fungos que possam estar a matar as raízes. As raízes podres devem ser cortadas e retiradas, não devem ficar no solo. E aplica-se a solução, depois disso, aplica-se uma solução com água oxigenada, como eu mostrei, que vai ajudar a que possíveis porções de fungos que se pudessem continuar a espalhar, morram. Contudo, terá que usar, como é lógico, um solo novo e melhorado a nível de drenagem, que é para que o problema não se repita. O peróxido de hidrogênio cura doenças de fungos. Existem muitos estudos que demonstram que nem todos os fungos morrem completamente com a água oxigenada. E é por isso que não é garantido e é por isso que não é utilizado a nível de agricultura normalmente. Geralmente, se nós formos fazer a aplicação e passados 2 ou 3 dias não existe uma mudança, deve-se usar um fungicida para resolver esse problema. Peróxido de hidrogênio como fertilizante. Eu aqui, pronto, esta parte é um bocadinho para rir, porque nada no seu composto de peróxido de hidrogênio é fertilizante. Nem o hidrogênio, nem o oxigênio. Para mim, isso responde totalmente ao que se diz sobre ser um fertilizante. Se formos ver bem, a água não é um fertilizante. A água, que é o que fica, não é um fertilizante. E só com aquele átomo extra de oxigênio não é que o torna num fertilizante. Portanto, para mim, não tem lógica. O peróxido de hidrogênio como repelente de insetos ou inseticida, não existem artigos científicos que o comprovem. Realmente não existe. Existe a prática, existe alguns estudos feitos geralmente em universidades, mas por causa da sua reação com a matéria orgânica e a libertação de calor ao perder aquele átomo de oxigênio, ele realmente pode interferir e matar insetos de casca mole e até ovos de alguns desses insetos. Porém, o peróxido de hidrogênio liberta o oxigênio e o que sobra é água, é o que fica. E, portanto, ele não repele nada, a água não vai repelir nada. E é por isso que nessa área eu não concordo. Tenham cuidado só com as quantidades. Eu penso que às vezes, se forem quantidades muito grandes esses insetos, convém ter algum cuidado, que é para não danificar a planta. O peróxido de hidrogênio funciona como um herbicida. Sim, realmente pode ser utilizado e é incrível como isso funciona. Eles geralmente referem-se que ao utilizar uma concentração de 10% ou mais elevada, mata as ervas e outras plantas na realidade. É verdade, por isso que se deve ter mesmo muito cuidado quando se aplica nas folhas das nossas plantas. Eu mesmo já experimentei e realmente funciona. O peróxido de hidrogênio pode ser utilizado para tratar água. O peróxido de hidrogênio é muito oxidante e reage com muitos componentes. Porém, não remove tudo e, ao reagir, pode mesmo criar novos componentes que são prejudiciais. O peróxido de hidrogênio reage com o cloro, que é habitual na água da torneira, e a sua reação converte o cloro em ácido hidroclorídrico. Eu vou deixar-vos aqui as fórmulas para vocês verificarem como é que se faz essa reação. Eu posso dizer com segurança que se uma água com cloro pode ser bebida, ela não vai fazer mal às plantas. Portanto, não tem lógica. Juntar peróxido de hidrogênio torna esse cloro em ácido hidroclorídrico que poderá até mesmo matar a planta. Portanto, não façam essa aplicação. Pronto, pessoal. Basicamente é isto. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever. Eu preciso de muitos subscritores. Queria estar a fazer este vídeo, por exemplo, numa fábrica
de água oxigenada. Seria bastante mais interessante eu ir falando e ir mostrando o processo de fabricação. Contudo, como o canal é pequeno, pronto, não reconhecem ainda o canal como algo que possa ser influenciador e que possa ter algum peso que permita eu andar numa fábrica e fazer este estilo de vídeos. Comentem, deixem comentários, deem-me ideias para vídeos. Eu tenho bastantes ideias, mas deem ideias para vídeos, quanto muito eu posso antecipar muitas desses temas interessantes. E deixem uma subscrição, caso não sejam subscritos, e ponham as pessoas aí de casa também a subscrever, que é para ver se o canal cresce bem mais rápido, ok? Abração pessoal e mantenham-se saudáveis.